Olá, aqui é a psicóloga Priscila Guiar e no vídeo de hoje eu quero falar com você, psicólogo, sobre a dislexia. Você sabia que cerca de 17% da população mundial apresenta esse transtorno específico de aprendizagem, a dislexia? É isso mesmo. O que fazer no atendimento de crianças e adolescentes dislexos? Então, assim, o que é a dislexia propriamente dito? Nada mais é que uma dificuldade de compreender aquilo que está lendo. Então, uma criança ou adolescente com dislexia, ela consegue fazer a leitura, né? Mas ela não consegue compreender ela mesma lendo. Então, quando outra pessoa lê para ela, ela consegue compreender muito mais. Então, se a gente pensar o que compromete a leitura de uma criança com dislexia, ela tem muita dificuldade de juntar letras. Ela reconhece as letras. Se você colocar sobre a mesa para ela as letras ali do alfabeto, ela vai reconhecer. Mas na hora de juntar sílabas e depois pegar essas sílabas e formar palavras, ela tem uma dificuldade enorme. Então, a gente, se falar em causas, existem causas hereditárias e também existem algumas alterações neurológicas, né? Que afetam e comprometem esse desenvolvimento de uma criança. Né? Então, existem vários recursos e atividades que a gente pode utilizar no consultório, orientar a família, a escola, para ajudar essa criança. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se a gente for fazer uma leitura, fazer algumas pesquisas por aí, a gente vai ver que tem muitos famosos, né? Pessoas que hoje em dia nem vivem mais entre nós, e outros artistas também de Hollywood, né? Atores e artistas, atrizes, que eram dislexos, que têm dislexia, mas conseguem se desenvolver, dá para ter uma vida normal. Então a gente tem, por exemplo, personagens aí, artistas, né, que já faleceram. Van Gogh, ele era dislexo, Leonardo da Vinci também era dislexo. Hoje, né, atores, a gente tem o Tom Cruise. Inclusive tem uma técnica bem bacana que ele utiliza, que eu quero falar com você no final desse vídeo, que você pode usar com a criança ou adolescente no consultório, orientar a família também, no dia a dia e lá na escola também, em relação a essa dificuldade que ela apresenta. A gente também tem o Robert Williams, né, um ator também muito conhecido, hoje já falecido, que também era dislexo. E eles precisavam, né, hoje, né, o Tom Cruise precisa gravar muitas cenas, né, para muitos filmes. E qual é o recurso que ele utiliza? Ele faz a leitura do que ele precisa colocar em prática, depois ele grava aquela leitura e depois ele coloca para ouvir. Gente, é um recurso muito simples, mas muito funcional, né? Todo mundo conhece Tom Cruise e a quantidade de filmes que ele faz e o bom desenvolvimento dele. Então, ele utiliza isso como recurso para ajudar. E ele se desenvolveu, continua se desenvolvendo, trabalha, né? Então, eu sempre falo, né? Só não tem jeito para morte, mas pro resto tem jeito, né? Então, utilize esse recurso com a criança no consultório. Apresente para ela uma leiturinha, que você tem um livrinho no consultório. Peça para que ela leve para uma sessão. Peça para ela fazer a leitura, depois grava essa leitura, né? Empresta seu celular, ou peça para ela levar para a sessão e ela grava a própria leitura, a própria fala dela e depois coloca para ela ouvir. É bem bacana, eles se divertem com ouvindo a própria voz e isso ajuda eles a memorizarem o texto auditivamente, porque a criança tem uma facilidade melhor para ler, crianças dislexas, né? Em relação a essa dificuldade na leitura, na memorização auditiva. Então, faça isso no consultório, oriente o pai e a mãe a fazer isso em casa, independente do assunto, independente do tema, do exercício de casa, e também oriente a escola a fazer. É bem bacana e isso ajuda muito a criança a se desenvolver nos seus prejuízos e dificuldades aí escolares. E uma outra coisa para a gente finalizar, gente, um transtorno de aprendizagem vai além do transtorno especificamente, do desempenho escolar. Uma criança com dislexia ou com qualquer outro transtorno, ela pode apresentar, com transtorno de aprendizagem, baixa autoestima, insegurança, timidez, pode até desenvolver um quadro depressivo, porque ela se sente muito inferior ao coleguinha que está lendo super bem, o que faz uma leitura correta, e ele, por gaguejar, por ter essa dificuldade de compreensão, alguns acabam rindo, então ele se sente muito, fica mais introspectivo, muita vergonha. Então trabalha isso no consultório, mostre para essa criança que ele é capaz, que ela é capaz. Ela tem uma dificuldade, mas que ela pode se desenvolver, e ela pode ir além, né? Ela pode ir além daquilo que ela imagina, e ela pode ser quem ela quiser. Mostra esses personagens aí, procura outros pela internet, artistas, pessoas famosas, para que isso também sirva como motivador para ela se desenvolver ainda mais, tá bom?
Então é isso, gente. No vídeo de hoje é isso que eu queria falar com você, psicólogo. Se você quer fazer parte da nossa lista de transmissão e acompanhar essa e outras dicas, fica à vontade, não paga nada, tá bom? O link vai estar aqui embaixo no vídeo. É só entrar em contato com a gente que a gente te inclui lá na nossa lista. Acompanha também essas e outras dicas lá no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube e também em nosso blog, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!